E eu quero pensar assim, o Natal, sempre o Natal. O Natal tem que nos trazer essas boas memórias, essas boas lembranças, principalmente pelas motivações corretas que consigo ele nos apresenta a cada novo ano. Tem muita gente que fica triste, tem muita gente que é chato para encardir, fica, não celebra o Natal não, porque o Natal não é o dia 25 de dezembro. Não tem problema, é uma data que converge, faz tudo, volta tudo para Jesus. Então, nós vamos celebrar o Rei, sim. Oportunidade de falar do nosso Rei? Sim. Esse ano aí, ó, tanta polêmica com o nome do Senhor, por que nós não vamos falar da coisa boa, desse presente que nós ganhamos aí? Não é verdade? Então, pessoal, olha só o que a palavra do Senhor nos ensina sobre o que nós vamos pensar agora, o Natal, sempre o Natal. Eu quero aqui destacar em João, capítulo 1, versículo 14, e vai nos dizer assim, está falando sobre a encarnação do Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Para que a gente entenda ali o principal efeito, o principal motivo do Natal, é necessário que, primeiro, a gente entenda que Jesus veio até nós e ele tem que tomar um lugar prioritário nos nossos corações. Olha só, ele veio cheio de graça e verdade. Verdade é aquela estrutura tão objetiva. Por exemplo, a minha camisa, qual que é a cor dela? É branca. Você concorda que é branca? Só que as estampas das flores são azuis. Ou seja, a verdade é que ela é branca. Agora essa graça vai me mostrar essa camisa branca com flores azuis, assumindo até uma boa parte do branco. Não é verdade? Ou seja, nós precisamos de pensar em Jesus assim. Ele sempre vai tratar conosco, mostrando-nos a sua verdade, mas com essa graça, essa verdade vai sempre mudar a nossa vida. E é esse ali o restabelecer do plano de Deus para a vida do homem desde sempre. Por isso que o sacrifício de Jesus foi eficaz e definitivo para todo sempre. Por isso que, se nós não temos Jesus como alguém prioritário para mudar a nossa vida, entendendo que é Ele que transforma, entendendo que Ele que é o dono, que Ele que é o Senhor, naturalmente nós não vamos entender o Natal. Nós vamos desprezar o Natal. Então, é celebrar essa data importante porque ela converge para aquele que nos amou e nos amou suportando a morte e a morte de cruz. Por isso que o Natal também, ele só será plenamente entendido se for à luz de uma cruz que foi erguida lá no Calvário. Olha só esse outro texto do Evangelho de João, capítulo 3, os versículos 14 e 15, que vão nos dizer assim, ó. Vejam bem, está dizendo aqui, deixa eu só localizar, pronto, já está chegando, chegou. E, do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. É tão interessante saber que esse Natal, ele, para ser entendido, ele tem que ser visto não somente pela manjedoura, mas também pela cruz. É saber que quando essa cruz foi colocada de pé, quando ela se erigiu ali, ficou de pé, a palavra de Deus diz, quando eu for levantado, atrairei muitos a mim. Mas em contrapartida, aqui quando cita esse texto aqui, apontando Moisés, o libertador lá no deserto, ali foi dado a Moisés esse direcionamento de construir essa serpente, onde o povo andando pelo deserto, aquele povo estava tomando ali aquela picadinha ali da cobra, do escorpião, estava ali sendo ferido letalmente ali dentro da sua travessia. Essa cobra, essa serpente sendo ali mostrada a eles, bastava que ao menos eles fizessem assim, ó, olhassem para a serpente para que fossem curados. Ou seja, era só olhar, não precisava de mais esforços, não precisavam de continuar sofrendo, não precisavam de ali depender do homem. Então o Natal se nos apresenta da mesma forma. Quando essa cruz, ela se ergueu, quando ele foi levantado, a Bíblia diz que atrairia muitos a eles. Mas o ideal é que fossem atraídos todos
a eles. Mas por que nem todos são atraídos para essa cruz, principalmente nesse período aí que nós celebramos a manjedoura, o nascimento? Por quê? Porque muita gente não quer se dar o trabalho de virar-se, de mudar de rota, de se arrepender, de mudar o caminho. E como que se chama? Eu estou indo nessa direção, aí eu viro, o que eu fiz? Uma conversão. A conversão se dá ali, é ali que o Natal efetivamente se estabelece para todos nós. Então, quando nós pensamos no Natal e vimos a frieza que hoje as pessoas tratam o Natal, vejam bem, quantas luzes na nossa cidade estão toda iluminada, não está? Não está. Alguns pontos só da cidade que tradicionalmente o fazem, outros são proibidos de fazer por causa de questões de trânsito. Você sabia disso? Então nós temos que pensar que também as casas já não investem mais, as pessoas já não investem mais naquela iluminação nas janelas, naquelas luzinhas que colocam no portão, porque tudo isso está sendo tramado, está sendo feito para anular a manjedoura à cruz, tirando essa beleza do Natal, de saber que sempre o Natal nos renovará em esperança. O Natal sempre vai trazer para nós esse novo alento. Mas por que em contrapartida, o fim do ano também nos traz tanta depressão? O fim do ano nos traz tantos casos ruins. As pessoas são ali tomadas por aquele abatimento, porque não conseguiram depender, olhar para a cruz lá no dia 1º de janeiro, chegamos hoje, 25, faltou olhar para a cruz. Então, por isso que o Natal precisa ser celebrado, para que você, olhando até agora, para adiante, ali para o novo ano, lá para o dia 31, o último dia desse ano, primeiro de 2020, você olhe com a esperança que só o nosso Cristo nos traz. Esse Cristo que nos traz uma esperança de paz, de cura, de conselho. Quando Isaías ali profetizou a vinda do Messias, ele disse que viria um maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, ou seja, tudo isso o Natal nos propõe. Claro, seria chover no molhado a gente falar, fizeram do Natal uma festa comercial, isso aí não sem muito problema. Gente, é de fato. É comercial? Sim, ótimo. Mas que seja também o tempo, então, de você comercializar isso aí. Como? Compra uma Bíblia, abençoa alguém com uma palavra, envia mensagens aí para os seus grupos, seus contatos, mas celebre aquele que nasceu numa manjedoura e morreu numa cruz para te dar o céu. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.